Penhora administrativa. Penhora administrativa é algo muito importante na execução, em especial para o próprio exequente, que é o credor. No que consiste a penhora administrativa? É justamente na faculdade que a lei confere ao exequente de obter certidões junto ao cartório do distribuidor de que a execução ela foi admitida, que ela encontra-se regular. Por que se requer essa certidão? Justamente para que se averbe essa, essa execução nos registros de imóveis, junto à Detran e em outros órgãos onde o devedor possa ter bens registrados. Então, a penhora administrativa justamente consiste na concessão, na emissão pelo juiz, na determinação, na expedição de certidões para que elas possam justamente serem registradas nos registros de imóveis, junto aos demais órgãos competentes, onde o devedor possa ter bens registrados. Essas certidões, elas devem conter identificação e qualificação completa das partes, exequente e executado, número de documentos, tipos de documentos, endereços, em síntese, tudo que não possa deixar margem de dúvidas, assim como o valor da causa. Essa norma está expressa lá no artigo 828 do CPC. Efetuadas as averbações, o exequente deverá comunicar ao juízo da execução no prazo de 10 dias que as mesmas foram concretizadas. Esse prazo começa a fluir, melhor dizendo, a partir do momento em que ele recebeu essa comunicação. Qualquer ato de alienação ou oneração dos bens a partir desse momento pelo devedor caracteriza fraude à execução. Norma expressa no parágrafo 4º do artigo 828. Cancelamento da penhora, ou seja, na verdade é cancelamento daquelas averbações que se foram feitas a mais. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 828, ele traz essa situação. Ou seja, o que ele reza? Olha, a penhora realizada é aquela que o juízo constatou que foi suficiente para garantir o pagamento da dívida. Então, as que excederem, aquelas ainda que não foram transformadas de administrativa em judicial, deverão pelo exequente ser canceladas, sob pena do juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar referido cancelamento. O drama que pode ocorrer em cima disso? Tecnicamente nenhum. Contudo, se ficar constatado que essa morosidade, que essa demora pelo exequente não providenciar os atos de cancelamento dessa verbação a mais, se esses atos causarem prejuízo para o devedor, ele vai ter que reparar. Então, é esse o cuidado que tem que se ter. O artigo 830 trata de uma figurinha importante que é o arresto. Então, o artigo 830, no caput, né, ele lá do CPC, ele dispõe sobre a possibilidade do arresto nessa fase da execução, que é a fase ali de citação. O que é o arresto? Então, vamos primeiro conceituar o que é arresto. Arresto é a apreensão judicial
dos bens do devedor, que podem ser posteriormente reivindicados para pagamento de uma dívida comprovada. Aí, puxa, mas apreensão judicial dos bens do devedor que podem posteriormente ser reivindicados para pagamento da dívida comprovada. Já não é. Não, veja, o arresto é uma tutela de urgência, uma tutela provisória. Essa é a característica do arresto, a provisoriedade. A natureza do arresto é cautelar. Ele visa prevenir o que? Perecimento ou deterioração da coisa. Mas, acima de tudo, impedir que o devedor, a fim de eximir-se do cumprimento da obrigação, aliene esses bens, venha os transferir para terceiros. E para a concessão do arresto, o que basta é que o credor seja portador de um título líquido e certo. Ele não precisa ser exigível. Mas o arresto nós vamos estudar com mais cautela, com mais cuidado, de forma mais profunda, lá quando da abordagem da tutela de natureza cautelar em espécie, né? Então, é uma figurinha do 7º semestre. É apenas para que se observe aqui nesse momento a importância dessa figura jurídica, até porque durante muito tempo se discutiu de ser o arresto do artigo 830 uma tutela de ofício a ser concedida pelo magistrado. Mas, na verdade, não. É uma previsão legal condicionada a certo ato do próprio devedor, e a concessão dele está intimamente ligada ao requerimento contido na petição inicial. Ou seja, se não houver o requerimento, o magistrado não vai conceder, e o oficial de justiça ele vai ter que certificar esse ato, esse fato, e aí sim o magistrado pode determinar, com base nessa certificação, que o arresto seja concedido. Mas o importante é que, se ocorrer esses fatos, o senhor oficial de justiça ele faz o relato, ele faz a indicação, e obviamente o arresto será num período de tempo muito curto realizado. Há que ainda se acrescentar que, no caso em exame, né, a previsão do arresto ele consiste, como nós falamos, na dificuldade de ser o devedor encontrado pelo oficial de justiça, e ainda assim na sorte dele, oficial de justiça, localizar bens passíveis de apreensão e remoção. Isso é muito difícil, é claro, não é impossível. As espécies para que vocês possam um pouquinho melhor entender a figurinha do arresto, as espécies de arresto existentes no nosso ordenamento jurídico são dois. É aquele que é concedido em caráter antecedente, ou seja, é como uma medida preparatória da execução, ele vem antes da execução. E no caso aí do artigo 830, incidental, ou seja, que é a segunda espécie, é aquela que ocorre quando a execução já estiver em curso. Ele pode ser concedida antes, no início, no decorrer, no meio ou até no fim da execução. Basta que alguns fatos caracterizadores possam ser constatados. A finalidade do arresto é assegurar penhora. Então veja, esse é o objetivo do arresto.
nada mais. A efetivação do arresto é óbvio, depende também de citação. Então, essas figurinhas eles estão previstas lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 830 do CPC, que reza o seguinte, que nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, efetivação é a concretização, quer dizer, a apreensão e remoção do bem. O senhor oficial de justiça deverá procurar o executado por 2 vezes, em dias distintos, para a realização da citação, ou para realizar a citação. Caso não logre êxito, e se suspeitar de ocultação, que ele não está conseguindo, porque o executado está praticando algum ato de ocultação, ele deverá realizar a citação por hora certa. E aí sim, se essa vier a ser frustrada, o exequente deverá promover a citação por edital. E por derradeiro, aperfeiçoada juridicamente a citação, ou seja, concretizada de alguma forma, decorrido o prazo para pagamento, regrinha lá do parágrafo 3º do artigo 830, o arresto será convertido em penhora, independente da lavratura de termo.